Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Glórias ao Senhor Jesus, que nos trouxe aqui nessa noite para adorar o seu santo nome. Eu sempre digo isso para os irmãos, que nós não viemos aqui assistir um culto, como se assiste um filme ou uma partida de futebol. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós somos instrumentos de adoração. A adoração é algo que envolve todos nós. Não apenas uma apresentação, mas todos nós somos adoradores. Amém? Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, te agradecer, Senhor. Porque, mesmo às vezes, ó Deus, desgarrados, o Senhor não desiste das tuas ovelhas. O Senhor é um Deus que demonstra o teu amor de uma maneira inexplicável. Porque só o amor de Deus é capaz de salvar o pecador. E eu te louvo, Senhor, porque eu sou um pecador salvo por Jesus Cristo. Assim também como muitos dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Quero te pedir nesse momento que o teu Espírito Santo possa falar, possa ter a liberdade de se manifestar no nosso meio. Que possamos dar o nosso melhor a ti, Senhor. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quem sou eu? Quem é você? Será que você está se descobrindo? Será que aquilo que a gente tem falado aqui durante esses domingos, você tem associado, tem de alguma maneira lembrado a respeito de quem de fato você é em Cristo Jesus? Pastor Ivan pregou domingo passado uma mensagem muito poderosa e Deus com certeza falou o coração de muitos irmãos aqui nessa noite, aliás, domingo passado. E eu achei interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos achamos e nos encontramos, às vezes, como pessoas abandonadas, sem o amparo, sem o afago, sem o cuidado de alguém. Às vezes nos sentimos assim. Mas é incrível, né? Como Deus, Ele nos adota como seus filhos. E Deus jamais nos abandona, jamais. Deus ama você de uma maneira impressionante, inexplicável. Deus é aquele que nunca nos abandona, jamais, porque você é filho de Deus. Você é um filho de Deus. E filho, o Pai, o verdadeiro Pai, aquele que está nos céus, esse jamais vai abandonar você. Hoje nós gostaríamos de falar sobre outra característica de quem nós somos em Cristo Jesus. E é incrível, irmãos, que existem determinados aspectos da vida cristã que poderiam ser básicos, que poderiam ser o beabá da vida cristã. Mas que na vida de muitos isso ainda é uma coisa difícil de se compreender. Existem ainda algumas dúvidas a respeito de quem de fato somos em Cristo. Hoje nós gostaríamos de falar de santidade. E é incrível, queridos, que a palavra santo é uma das palavras mais mal compreendidas do nosso vocabulário cristão. Mais mal compreendido. Porque nós temos algumas referências a respeito de santidade que estão além da Bíblia, que está fora da Bíblia. E a gente traz essas referências para o nosso cotidiano. Por exemplo, na tradição católica, o santo lhe é associado a
a pessoa que alcançou realizações incomuns. Geralmente é uma pessoa que fez algo extraordinário. Através dele, ele fez um milagre, ou um fato, um acontecimento fora do comum. E geralmente a igreja vai e atribui àquela pessoa o título de santo. Entre os evangélicos, o santo geralmente é associado às pessoas excepcionalmente devotas. Aquelas pessoas que, de acordo com a visão de alguns, é aquele que é mais espiritual no meio da igreja, que a espiritualidade sobressai. E geralmente nós associamos, entre os evangélicos, entre nós, o santo geralmente é essa pessoa excepcionalmente devota. Aquele que tem a oração mais bonita, ou aquele que frequenta mais a igreja, ou vai mais à igreja, que não perde um culto, que não perde uma reunião de oração. Mas é incrível, queridos, que a verdade, porém, é que todos nós somos santos. Quando eu falo todos nós, eu estou falando, me referindo àqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. A igreja ela é chamada de os santos. O apóstolo Paulo, ele saudando, por exemplo, a igreja de Éfesos, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja, ela constitui os santos de Deus. Se eu sou a igreja, logo eu sou santo. Você é santo. Olha só um outro exemplo que talvez seja mais chocante. Que talvez algumas pessoas, ou aqueles que se autoconstituem ou se autodenominam mais santo do que os outros, talvez iam ficar com o nariz assim, voltado para o outro lado. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja de Corinto, que os irmãos daquela igreja eram santos. Ele escrevendo os 1 Coríntios 1:2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por que eu estou me referindo aqui à igreja de Corinto? Porque talvez a igreja de Corinto seja a igreja mais problemática e defeituosa que existe nas cartas paulinas. Todo tipo de problema e dificuldade havia entre aqueles irmãos. Mas Paulo chama a igreja de Corinto de os santos, os santificados de Cristo Jesus. Então o que nós podemos observar, irmãos, é que a santidade não é uma aquisição espiritual, ou um conhecimento, ou reconhecimento dessa aquisição. Não é algo que eu atribuo a minha vida espiritual, a minha condição de espiritualidade, a minha devoção. Geralmente a conotação da palavra santo, ela está ligada à expressão perfeição. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, porque, na verdade, nós não somos perfeitos. Nenhum que está aqui é perfeito, eu não sou perfeito. Só houve um que foi perfeito, que foi Jesus Cristo. E nós temos essa dificuldade de entender o conceito de santidade, porque nós ligamos santidade à perfeição. E na verdade, queridos, santidade não é a perfeição.
Porque se fosse a perfeição, Paulo não estaria chamando os irmãos problemáticos de Coríntios de santos. Vejam como nós temos dificuldade, às vezes, de compreender quem nós somos. E às vezes eu me diminuo, porque eu olho para um irmão que tem uma determinada espiritualidade, sei lá, ele ora, ele vai mais à igreja, ele lê mais a Bíblia, ele faz isso. E aí eu olho para ele e na minha concepção errônea de santidade, eu me diminuo. Santidade não é uma aquisição espiritual, ou um reconhecimento dessa aquisição. Santidade, queridos, é um estado ou condição a qual Deus leva cada crente. Tem muito mais a ver com o que Deus faz em mim ou através de mim do que com o que eu faço ou realizo diante daquilo que eu me autodenomino. Utilizar uma palavra que se aplica a todos os cristãos para sugerir que há uma classe especial é um grande equívoco. É um erro que nós cometemos. Isso só causa, sabe o quê? Divisão e ciúmes no corpo de Cristo. Porque vai existir aqueles que são os mais santos, ou os santos, ou sei lá, e aqueles que são menos santos, ou que não são santos, ou que não se consideram santos. Isso diminui a importância de alguns em detrimento da condição espiritual de outros. Vejo muitos irmãos confusos com esse tema. Isso demonstra certa dificuldade em saber quem eles são em Cristo Jesus. Eu queria aqui trazer alguns conceitos sobre santidade nessa noite, de acordo com a palavra de Deus. Talvez eu desconstrua algumas ideias e alguns pensamentos que você tem a respeito de santidade. Primeira coisa que eu queria pontuar nessa noite é que ser santo é ser uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo. A palavra santo, ela está associada às palavras santificar e santificação, que no grego pertence à mesma família de palavras, haigos, haigiamos ou haigiazo. Haigos no grego é santo. Quando Paulo fala aos Coríntios dizendo assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, ele afirma que santo é aquele que foi santificado. E na minha interpretação, isso é um ato. Você não é santificado ou santificado em vários atos de santificação. Mas, de uma vez por todas, você foi santificado. Você se tornou santo. É como Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Mas, pastor, santidade não é um processo? E a gente tem aprendido tanto sobre isso. Claro que santidade também está ligada a um processo. Porém, o significado básico da palavra santificar é separar. O santo é alguém que foi separado para Deus. Se eu fui separado para Deus, isso já aconteceu. É definitivo. Nós somos o povo separado para Deus. Você foi separado para Deus. Eu fui separado. Paulo afirma isso, por exemplo, em Tito, capítulo 2, versículo 14. Quando diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Mas o texto que mais expressa o significado de ser separado para Deus é escrito por Pedro, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia para ler essa passagem bíblica comigo. 1 Pedro 2,9.
Com certeza você já ouviu esse texto, já ouviu esse versículo alguma vez na sua vida. Primeira Pedro 2,9. O texto da palavra de Deus diz, todos encontraram, amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outra tradução diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que esse texto fala, meus queridos? O texto está dizendo que nós somos separados para sermos propriedades exclusivas de Deus. Nós pertencemos agora a Deus. O que isso implica? Implica que nós não possuímos mais a nós mesmos, no sentido de sermos agora livres para fazermos o que nós bem quisermos. Você não pode mais fazer o que você bem quiser, naquilo que não é mais seu. Quando eu entendo que eu sou uma propriedade exclusiva de Deus, eu entendo também que a minha liberdade agora, ela está condicionada aos critérios de Deus. Porque agora Ele é dono, Ele é meu dono. A minha vida agora pertence a Ele. Eu não posso mais fazer o que vier à minha cabeça ou à minha mente, porque eu entendo agora que eu fui separado e eu sou uma propriedade exclusiva de Deus. O meu corpo pertence a Deus. A minha vida, os meus bens, tudo que eu tenho agora é dele. Em 1 Coríntios 6, finalzinho do versículo 6, e o versículo, aliás, 1 Coríntios 6, finalzinho do versículo 19 e o versículo 20, o texto diz o seguinte: vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu vou repetir novamente o versículo. Vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, o nome escrito no título de propriedade da sua vida não é mais aquela pelo qual é conhecido. O detentor do título de propriedade agora é Jesus Cristo. Você pertence a Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Isso é bom ou ruim? Hã? A sua vida agora pertence a Jesus. Você não é mais dono da sua vida. Você não é mais dono de si mesmo. E é interessante, queridos, que esse é o significado de Cristo ser Senhor da minha vida. Quando nós usamos essa expressão, Cristo é Senhor, isso está ligado a esse aspecto de propriedade que Cristo tem sobre mim. Cristo me comprou. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Agora eu sou uma propriedade de Cristo. E é por isso que eu digo que Ele é o meu Senhor. Passa a ideia de sermos um escravo, até uma concepção assim, que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Cristo é o meu dono. Paulo falava que ele levava consigo as marcas de Jesus. Como se um dono marcasse ele, o dono marcasse. E ele tinha
no seu corpo as marcas de Cristo, o selo do Espírito Santo que está em nós, que demonstra que nós não somos mais propriedades do mundo, do acaso. Às vezes me pergunto por que muitas pessoas resistem a aceitar a Jesus Cristo. É simples. Aceitar a Jesus Cristo, que de alguma maneira tem se tornado uma coisa banalizada. Quando a gente fala de receber Jesus, todo mundo diz que quer receber Jesus. Essa coisa de receber Jesus é uma coisa que todo mundo diz: não, já recebi Jesus, eu já tenho Jesus. A dificuldade está em permitir que Jesus seja o dono da minha vida. Receber Jesus não é só uma mudança de status, não é só uma mudança de igreja. Eu era de uma igreja tal e agora eu sou dessa igreja. Receber Jesus não é só vir à frente. Receber Jesus é algo muito mais profundo, queridos. Receber a Jesus é você permitir que Jesus seja o dono da sua vida. Que você seja a propriedade exclusiva dele. Na cultura cristã da nossa época, essa é a verdade, é uma verdade, e um conceito muito radical. Talvez um conceito ofensivo. Porque nós vivemos hoje, irmãos, num conceito que se levanta, que tem se levantado na sociedade, que a liberdade, ela é algo, ela deve estar presente em todos, de uma forma, vamos dizer assim, sem restrição. Que de alguma maneira se torna na vida de muitos libertinagem. Nós vivemos hoje numa sociedade onde tudo é permitido, tudo pode se fazer. Tudo é liberado. E aí o apóstolo Paulo, falando sobre liberdade, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Agora eu tenho um dono. Geralmente, queridos, falamos de como podemos escolher dar algumas coisas para Deus. Parte do meu tempo, parte do meu dinheiro. Passa a ideia de que, na verdade, todas as coisas são minhas, inclusive a minha própria vida. E passo pela vida escolhendo como investir meu tempo, meus recursos, minhas energias, de maneira que eu achar melhor. Você já parou para pensar que a sua vida cristã, ela é dessa forma? Eu dou para Deus aquilo que resta, que sobra. Aquilo que talvez não seja tão importante. A nossa maneira, irmãos, de nos relacionar, ou de relacionar nossa vida com Deus, nesse conceito de propriedade, ela talvez esteja muito distante daquilo que nós poderíamos dar a Ele, ou entregar a Ele. Porque ainda achamos que somos donos de nós mesmos. Oferecemos às vezes migalhas para Deus. Ele é dono, mas em meu coração e minha mente, o dono ainda sou eu. Porém, a Bíblia tem uma perspectiva diferente, querido. Ela afirma que nenhuma dessas coisas é realmente sua.
nem você mesmo pertence a você. Você foi comprado por um preço. Deus colocou todas as coisas sobre minha responsabilidade. Eu tenho a liberdade para administrar as coisas, os bens, a minha vida. Porém, eu preciso saber que elas não me pertencem. Elas não me pertencem. Elas não pertencem a você. Minha preocupação não é agradar apenas a mim mesmo, mas ao proprietário, ao dono, por direito. Quem comprou sua vida foi Jesus Cristo, com sangue. Sangue precioso. Ele comprou você com sangue derramado. Paulo diz o seguinte, queridos: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele está dizendo o quê? Levem em conta o proprietário, o dono de tudo. Façam todas as coisas para o proprietário, para o dono, que de alguma forma glorifique a Deus. Quando eu entrego meu corpo ao pecado, às coisas desse mundo, eu não estou honrando o proprietário, o dono do corpo. Porque eu estou sendo um péssimo administrador do meu corpo. Eu não estou levando em conta o proprietário. É como aquela passagem onde o Senhor entrega os talentos para 3 pessoas. Ele entrega os talentos para aquelas pessoas administrarem, cuidarem. Mas ele vai voltar para prestar conta. Eu falei na primeira mensagem que nós somos responsáveis perante Deus e vamos prestar conta perante Ele. Todos nós. Todos. Paulo fala também em Colossenses: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Uma coisa importante também que eu entendo sobre a santidade, sobre o conceito de santidade, é a obra do Espírito Santo em mim, em minha vida. Eu disse para vocês que santidade tem muito mais a ver com o que Deus faz em mim, do que com aquilo que eu faço, ou realizo. Tornar-se santo é uma obra do Espírito Santo. Sem Ele nós não vamos ter nenhuma possibilidade. O Espírito Santo é que nos dá essa condição de nos tornarmos santos. Não é uma simples mudança de rótulo, como de pecadores para santos, como alguns de nós, infelizmente, pensam. Observem esse versículo em 2 Tessalonicenses 2:13. Eu acho ele fundamental para entendermos a importância do Espírito Santo nesse processo, nessa condição que nos torna santos. 2 Tessalonicenses 2:13. Paulo, ele diz o seguinte: porque desde o princípio, Deus os escolheu. Olha só, o que Paulo está dizendo? Que de cara, isso é uma escolha de Deus. Que o fato de você, hoje, ser um filho de Deus, estar nesse lugar, de adorar, de cultuar, isso é uma escolha de Deus. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Alguns acreditam que a santificação se dá pelo esforço humano. Quanto mais eu me dedico, mais santo eu serei. A primeira etapa não tem a ver com o nosso esforço humano.
ela é uma obra realizada pelo poder da ação do Espírito Santo em nós, que nós chamamos de santificação definitiva. É o Espírito Santo agindo em você que lhe dá essa condição de ser separado, de colocar você agora numa nova vida, numa nova condição de vida. Isso é obra do Espírito. Veja que até mesmo a salvação é obra do Espírito Santo. É Deus, é o Espírito que nos convence, que age, que atua nas nossas vidas. Porém, existe o que nós chamamos de santificação progressiva. A gente ouve muito isso na teologia. Que isso envolve os nossos esforços, esses dirigidos e capacitados pelo Espírito Santo. Que tem como objetivo proporcionar o quê? Crescimento, maturidade na minha vida cristã. E isso varia de crente para crente. Essa é a obra que o Espírito realiza continuamente na minha vida. Visando o quê? Visando trazer crescimento espiritual, maturidade. Eu estou em evolução, eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo na minha caminhada cristã. E isso não vai cessar, isso é para sempre, até você partir para a glória. Você vai estar em um processo de crescimento. Agora, é interessante, queridos, que isso envolve, sim, a nossa busca, a nossa dedicação. Colossenses 3:2, Paulo escrevendo aos irmãos daquela igreja, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Essa busca, esse crescimento e essa maturidade espiritual, elas se dão através dessa busca, pelas coisas que estão do alto, pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Eu estou em constante crescimento. Eu não posso ficar estagnado, parado. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso evoluir. Mas nós encontramos, irmãos, muita resistência e motivação, e falta de motivação na vida de muitas pessoas para ter uma caminhada de santidade. De onde vem essa dificuldade para estabelecermos uma caminhada de santidade? Por que é tão difícil? Os desafios são enormes, tremendos. Ser separado para Deus e tentar viver ou ter uma vida exclusiva para Deus é muito difícil no mundo em que nós vivemos. Nós somos tentados 24 horas a pular fora do barco, a desviar do caminho. Nós lutamos contra nós mesmos, contra os nossos desejos, nossas vontades, que são diárias, constantes, que tentam sempre nos desgarrar de Deus e nos afastar da sua presença. Isso é constante. Mas quando eu lembro quem eu sou, quando eu lembro que eu sou propriedade de Deus, eu preciso compreender que essa verdade, ela é determinante para a minha caminhada cristã. Ela é determinante para a minha motivação, para a continuidade. Pois como vimos, ser santo é algo muito mais profundo. Não pertencemos mais a nós mesmos. E agora nós nos submetemos ao senhorio
de Jesus Cristo. Nossa motivação vem do amor e da gratidão pelo Deus que fez tudo por mim. Toda dedicação, toda luta encarada, enfrentada, nesse caminho que eu trilho, ela tem uma motivação e deve ter uma motivação. E essa motivação deve ser o amor de Deus por você. Um reconhecimento, um coração grato. Jesus certa vez disse a um fariseu cheio de justiça própria, que se achava melhor do que os outros, que condenou a atitude de Jesus pelo fato dele permitir que uma mulher pecadora entrasse e lavasse seus pés, ungisse seu cabelo com perfume. Aquele homem que talvez se achava tão santo, sentado ali naquela mesa, na presença de Jesus. Jesus se volta para ele, e depois de dar uma lição do que significa uma verdadeira adoração, ele diz: aquele a quem perdoa pouco, esse ama pouco. Mas aquele a quem perdoa muito, muito se ama. Quando eu olho para a minha condição como pecador, e vejo como Deus perdoou os meus inúmeros pecados, é impossível não reconhecer o seu amor e não ser grato por isso. Quando eu admito, reconheço quem eu sou, pecador, eu admito perante Deus isso. Eu demonstro perante Deus quem eu sou. Isso vem e de alguma forma transborda em meu coração. Através desse reconhecimento, um sentimento de gratidão. Porque nesse estado em que eu me encontro, Deus, Ele me amou. Deus te amou de uma maneira profunda. Somos gratos. Se Jesus deu a sua vida por mim, pecador, por que não dar a mim mesmo a Ele? Por que não dar da sua vida a Ele? Eu queria encerrar lendo um texto de Romanos 12, versículo 1. O que me torna santo? O que me faz ser santo? As minhas atitudes, que me levam a ter uma caminhada de santidade. Ela não deve ter uma motivação que seja de uma obrigatoriedade. Você é obrigado a fazer isso ou aquilo. Não deve ter uma motivação fora, externa. Eu quero ser santo para que as pessoas reconheçam a minha santidade e vejam que eu sou santo, que eu sou uma pessoa espiritual. Romanos 12, versículo 1, Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo diz assim: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Não é obrigação, é pelas misericórdias do Senhor. É por aquilo que Ele fez por mim e faz por você. Que você entrega, que você se entrega a Deus. Não é por outro motivo,
ou não deve ser por outro motivo. Eu me entrego a Deus pela razão, pelo motivo simples. Eu me entrego a Deus porque Ele se entregou por mim. Porque Ele me amou. Isso me motiva a me entregar completamente a Ele. É em reconhecimento ao que Ele faz, ao que Ele fez por mim, que eu devo oferecer o meu corpo em sacrifício vivo e santo. O nosso corpo, a nossa vida, meus queridos, ela deve ser um culto diário a Deus. Uma entrega diária a Deus. A nossa luta é árdua. A nossa luta contra o pecado é árdua. E vai ser sempre assim. Mas eu preciso entender que maior é o que está em mim do que o que está fora de mim. Eu preciso entender que o proprietário, o dono do meu corpo, da minha vida é Jesus Cristo. Eu preciso entender que eu sou obra do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo habita em mim. Ele está presente na minha vida. Porque sem Ele, uma caminhada de santidade não seria possível. Seria impossível. Você é santo. Amém? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi separado para Ele. Quando as pessoas olham para você, elas precisam saber que você agora é propriedade de Jesus Cristo. Isso precisa estar bem claro, de que a sua vida agora pertence a Jesus Cristo. Eu queria nessa noite também dar a oportunidade para você que nos visita, você que veio à igreja, você que está aqui nessa noite, ouviu a palavra e de alguma maneira se sentiu tocado por Deus. Eu queria fazer um convite a você. Você pode nessa noite entregar sua vida a Jesus Cristo. Você pode confiar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode declarar nessa noite que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Só Ele pode curar, salvar, restaurar. Só Ele. Só Ele é santo. Porque Ele é santo. Se há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, você pode levantar a sua mão. Se você sentiu o desejo no seu coração de fazer isso, você pode erguer a sua mão. Eu queria orar por você nessa noite. Há alguém? Se tiver alguém nessa noite que queira tomar essa decisão, levante a mão. Eu quero orar por você. Se mesmo assim você não quer levantar a mão, não quer se manifestar publicamente aqui nesse momento, mas em seu coração você quer tomar essa atitude, essa decisão, você pode procurar qualquer irmão aqui da igreja, dizendo para ele que está entregando a sua vida a Jesus Cristo. Você pode fazer isso. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé novamente. A gente vai cantar essa última música que a gente cantou, que fala sobre o lugar. O lugar é a presença de Deus. Em nossas vidas nós temos uma tendência de nos afastarmos da presença de Deus.
Mas se você de alguma maneira está afastado de Deus, da sua presença, Deus quer que você se achegue a Ele. Ele lhe aguarda, lhe espera. Ele vai lhe receber como um pai que te ama. Como um pai que se entregou, que entregou a vida do seu próprio filho para morrer por nós.